Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Agora estamos na nossa última aula da semana. Isso mesmo, sexta-feira nós temos duas videoaulas. Nós já tivemos de língua portuguesa e trabalhando com a literatura infantil, e agora nós teremos de cidadania, moral e ética. Duas novidades para vocês. O conteúdo é novo, certo? A maioria dos nossos conteúdos, como vocês estão vendo, são novos. E a outra novidade é que hoje, certo, vai ser passado o trabalho de ética, valendo nota para vocês. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção, fiquem ligadinhos, que eu vou falar no final da nossa videoaula sobre esse trabalho para que vocês possam realizar e ganhar a nota de vocês, ok? Então, vamos iniciar. Eu vou colocar os slides, preparei os slides de acordo com o nosso livro. Coloquei algumas coisas a mais também, certo? Como sempre eu coloco, para que vocês fiquem com mais informações referente a cada conteúdo que é dado. Então, vamos juntos, certo? Colocar os slides para que vocês possam acompanhar. Aqui nós temos Cidadania, Moral e Ética, professora Regiane, segundo ano, 12 de novembro de 2021. O nosso conteúdo, gente, é o museu. Cidadania no museu. Você já foi a algum museu? Você já visitou um museu com seus familiares, com amigos? Algum dia você já visitou um museu? O que você acha que tem em um museu? O que você acha que é um museu? Aqui nós temos a imagem de um museu, certo? O Museu da Fotografia. Vocês podem aqui observar já a imagem deste museu. Um museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Aqui, gente, vocês conseguem observar que o museu é um local onde várias pessoas vão para conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o que está guardado lá dentro daquele museu. Aqui vocês conseguem observar na imagem algumas crianças, certo? Que estão fazendo uma excursão no museu. E elas estão observando ali o esqueleto de um dinossauro. Elas não podem tocar naquele objeto, elas não podem tirar fotos com flash, elas só podem observar e conhecer. Tem sempre alguém instruindo ali em relação ao que estão vendo. No caso, ali, a pessoa adulta está falando o que é aquele objeto, há quanto tempo atrás ele existiu. Tudo isso ele informa as crianças que estão ali. Aberto ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente, com fins de educação, estudo e deleite. Aqui, gente, o museu, ele serve para também educar as pessoas. Como eu falei para vocês, ele fala ali de objetos que existiram antigamente. Então, muitas pessoas não conhecem aqueles objetos. Por isso que fala que faz parte da educação, porque o conhecimento está ali também, ok? Ele é aberto para todas as pessoas, aberto ao público. Ele conserva objetos, investiga objetos, comunica e expõe, faz a exposição de alguns objetos para que as pessoas, o público, possa ir visitar e observar e saber um pouco mais sobre aquele objeto. Já nessa imagem aqui, você consegue observar que esse museu, que as crianças estão observando, tem quadros, certo? Esses quadros também são explicados como eles são formados, quem os pintou, há quanto tempo atrás, tudo isso é informado aí pela pessoa que está à frente. Visitar um museu é sempre uma excelente oportunidade para aprender mais sobre cultura, arte, civilizações antigas e muitos outros assuntos. Aqui vocês podem ver, essas crianças, elas estão em um museu de arte, onde tem ali aquele vaso feito de algum material antigo, onde elas estão observando e a professora ali está instruindo as informações referentes
aquele vaso. Então, existem objetos que foram feitos há muito tempo e que as informações são mais antigas sobre aquele objeto. Então, podemos observar que o museu é esse local onde tem objetos antigos, atuais, para que as pessoas possam visitar e conhecer um pouco mais sobre eles. Nós já vimos aqui o museu onde tinha o esqueleto do dinossauro, nós já vimos o museu onde tinha os quadros, aqui onde tem algumas esculturas ou objetos de argila, por exemplo. Porém, essas visitas exigem de nós atitudes de cidadania. Como vocês sabem, nós todos somos cidadãos e devemos seguir ali e respeitar toda a sociedade, as regras que a sociedade tem. Aqui vocês conseguem observar a imagem das crianças também em um museu, observando quadros, esculturas que existem naquele museu. Lá iremos encontrar muitas obras, objetos raros, documentos, pinturas, esculturas e o que mais possa servir de interesse para que esteja em um museu. Então, aqui, gente, são exemplos de coisas, de elementos que nós podemos encontrar dentro de um museu. Obras, objetos raros, documentos, pinturas, esculturas, quadros, esqueletos, como nós vimos do dinossauro. Tudo isso são coisas que existem no museu. Por isso, o nosso comportamento nesses lugares fantásticos deve seguir algumas regras para que eles não sejam danificados ou percam seu acervo por causa de visitantes com comportamento inadequado. Observem aqui essa imagem. As crianças, elas invadiram ali o local, invadiram o local onde estava o esqueleto do dinossauro. Será que elas tiveram a atitude correta? O adulto que está ali observando está em choque, porque não sabe o que fazer, pois as crianças não obedeceram às regras do museu. Foram tocar lá no dinossauro, subiram lá no esqueleto que estava sendo exposto no museu. Aquelas crianças podem ali ter danificado aquele esqueleto, podem ter prejudicado o museu de alguma forma. Então, as atitudes que nós devemos ter devem seguir as regras adequadas àquele local. Para começar, existem vários tipos de museu. Cada um deles vai ter regras específicas para visitantes seguirem para aproveitarem melhor sua visita. Nós temos aqui alguns museus, certo? Algumas coisas, objetos que vocês podem encontrar em museus. Mas, de modo geral, as regras giram em torno de não tocar nas peças para não danificá-las, não tirar fotos com flash para não estragar pinturas e decorações de alguns objetos, não consumir alimentos no interior dos museus. Então, aqui são algumas regras principais que a maioria dos museus tem, que é não tocar em nada, não tirar foto com flash para não danificar principalmente as pinturas e não consumir nenhum tipo de alimento ali dentro do museu. Ter cuidado para não sujar os ambientes por onde passar, evitar falar alto, enfim, ter um comportamento de cidadão consciente de seus direitos, mas também de seus deveres na sociedade. Como nós vimos nas aulas passadas, todos nós temos direitos, mas também temos deveres que nós devemos cumprir. E dentro da sociedade existem regras também que fazem parte aqui, que nós devemos seguir, devemos nos comportar de forma correta. Existem alguns museus que são interativos, isto é, em suas exposições sempre há algo para se fazer, para brincar, para se envolver mais diretamente, mas são casos particulares. Como eu falei para vocês aqui, existem alguns museus, por exemplo, de obras de arte, que pedem ali para os visitantes também fazerem alguma obra de arte relacionada àquilo que eles viram. Então, é um museu interativo, onde tem ali alguma atração a mais para os visitantes. Geralmente, as visitas são guiadas,
ou seja, há uma pessoa explicando tudo, como eu falei para vocês. Então, aproveite, pergunte o que tiver curiosidade, desde que seja na hora certa. Vai ter um momento ali em que a pessoa, o guia, está explicando tudo sobre aquele objeto e ele vai perguntar se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta em relação àquilo tudo que ele falou. Então, tem os momentos adequados, como falou aqui. Observe tudo, aprenda, conte sua experiência para outras pessoas. Se você já foi para um museu, conte a sua experiência para nós depois. Nosso atendimento pode ter essa experiência contada. Aqui nós temos, certo, alguns tipos de museu. Museu da Cachaça, Museu da Fotografia, Museu do Ceará, Museu de Arte da UFC. E aqui as nossas atividades de hoje. Tia, mas tem que falar sobre o nosso trabalho de ética. Vou falar, tá bom, gente? Não se preocupem. No final, depois da atividade, eu vou falar sobre esse trabalho com vocês. Aqui nós temos assim, página 104 e página 105. A 104 diz: há algo errado neste desenho. Faça um X no erro. Segunda questão. Escreva 3 regras que devem ser cumpridas em um museu. Nós falamos algumas delas aqui na nossa videoaula. Terceiro, no diagrama abaixo, você encontrará 4 palavras que dão significado a um museu. Vamos conhecer alguns museus do Brasil. Museu Estrada de Ferro, que fica em Porto Velho. Museu da Inconfidência Mineira, que fica em Ouro Preto. Museu do Ipiranga, que fica em São Paulo. E o Museu do Mamulengo, que fica em Olinda. Quarta questão. Ajude a menina a atravessar o labirinto para chegar ao Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, como vocês sabem, foi visto ali em cima, fica em São Paulo. E aí vocês vão levar ela pelo caminho certo até chegar ao museu. E a quinta e última questão é a questão que vai ser do trabalho de vocês. Vocês podem fazer, certo, em uma folha de papel ao maço, ok? Trabalho de ética, ou uma folha de ofício também, não tem problema. Pesquise imagens em revistas, jornais ou na internet. Muitas pessoas vão procurar na internet e vai ter muita coisa lá, certo, gente? De objetos que são guardados em museus ao redor do mundo. Colhe-as em um painel e exponha. Aqui você vai fazer onde? Na folha de papel ao maço ou na folha de ofício, certo? Você coloca lá o cabeçalho, Centro Educacional Trem da Alegria, nome, professora e trabalho de cidadania, moral e ética. Em seguida, você faz isso. Vai pesquisar algumas imagens de objetos que são guardados em museus ao redor do mundo. Você pode escrever o nome daquele objeto também e em qual museu ele está guardado, certo? Tinha quantos objetos? 5 objetos, certo, gente? Pesquisem aí 5 objetos que existem em algum museu. Escrevam lá o nome dele. Se vocês forem imprimir, caso seja da internet, vocês já podem imprimir com o nomezinho embaixo, certo? O nome da obra lá e em qual museu ele está guardado. Então, você vai fazer esse trabalho, vai ser esse trabalho de ética, ok? Trabalho de ética aí, pesquisar objetos que são guardados em museus ao redor do mundo. Pesquisa o objeto, escreve o nome e em qual museu ele está. 5 objetos, não esqueçam. Trabalho para a nota de vocês. E quando é que é para entregar, tia? Até o dia 19, certo? Vocês vão ter uma semana para fazer esse trabalho. Assim que forem fazendo, podem mandar a foto no grupo, tá bom, gente? Aqui eu posso já ir dando a nota de cada um de vocês. Hoje são 12. Até o dia 19, eu vou estar recebendo esse trabalho de vocês para nota. Então, façam, caprichem e beijo, meus amores. Bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.